quantos por cento vocês tirariam se a gente fosse botar num percentual? Claro que teve uma grande parte, acho que não tem nem, até o Ciro Gomes lá no meu programa não negou isso, falou. Óbvio que nós estamos falando de um governo de 4 anos que durante 2 anos e meio não pôde fazer quase nada porque o mundo estava parado. Sim. Quantos por cento você dá para aliviar? Tipo assim, ó, tá, vamos tirar aqui X% porque realmente dos 4 anos de governo, 2 anos e meio foi tapando, foi jogando água em cima do fogo. Não tinha... Posso falar eu? Pode. 0, mano. 0? 0. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Quem dera o problema do Bolsonaro fosse ser um tiozão que faça besteira. Quem dera o problema do Bolsonaro fosse o Idaí. O problema é que o Idaí veio recheado com ele negando a compra de vacina. Nós temos um presidente que literalmente não comprou a vacina. Você acredita nisso? Cara, isso não é... Não, porque eu tenho uma entrevista com o Pazuello que ela é muito contrária a esse discurso de muitos políticos e da imprensa. Muito contrária. E me chocou muito, e eu tenho dito isso há muitos meses, que essa entrevista do Pazuello ela não é rebatida. E eu tô muito incomodado com isso. Mas você trouxe o argumento aqui, eu posso te falar, porque a Pfizer trouxe aqui, porque nós temos, por causa do SUS, o sistema de vacinação mais eficiente do mundo. Ninguém no mundo vacina como o Brasil vacina. A Pfizer falou, vamos levar o nosso produto para onde? Para o melhor sistema de vacinação do mundo. O Bolsonaro falou que não. Qual foi a desculpa que ele deu? Ó, eu vou te falar o que o Pazuello me falou. Aí você vê o que você acha. O Pazuello abriu... Assiste depois dessa entrevista, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Foi como para você? No Cara Tapa. Ele me falou... eu entrevistei o Bolsonaro sábado e o Pazuello foi lá na terça-feira. E aí ele falou, cara, eu vou te falar coisas que eu nunca falei. Eu falei, tá bom. E tudo que eu perguntei, tipo, ele não me censurou em nada. Tudo que eu perguntei, ele respondeu. Quando eu perguntei, uma das primeiras coisas que eu perguntei foi da Pfizer. Claro, porque é a grande... né? Porque assim, eu vou no raciocínio lógico, tá? Pensa comigo. Bolsonaro não quer sair do poder, quer? De jeito nenhum. O mundo inteiro clama por vacina. Se ele tivesse a chance de dizer eu trouxe a vacina dos outros, ele estava reeleito. Por que ele falaria não se o dinheiro porque já estava reservado? Você não pode ignorar o fator B. Conhece o fator B? Qual é o fator B? O fator burrice. Porra, mas não é nem politicamente bom para ele. Mas ele tomou várias decisões politicamente estúpidas ao longo do Mas mandato. Esse é muito. Mesmo... Essa seria muito. Mas o que a gente vai fazer, Ricardo? Mas então, aí vem o argumento do Pazuello, eu quero que vocês avaliem. O Pazuello abriu o e-mail da Pfizer na minha frente e falou, eu vou ler para você e você vai dizer para mim se você aceitaria ou não. Eu vou te falar que eu fiquei bem na dúvida. É que assim, não era o Pazuello porque, assim, na época, você sabe, né? Sim, mas ele tinha um e-mail lá com a proposta. A primeira proposta da Pfizer, que é a que o Bolsonaro negou, é uma proposta que no primeiro semestre eles mandariam uma quantidade de vacinas que não mudaria nada na pandemia. Tipo, era 500 mil. Sim, mudaria nada na pandemia. A vacina que tá indicada naquele e-mail é o seguinte, ó. O nosso acordo eu acho que eles entenderam que o Brasil seria feito de cobaia. Por causa disso que você falou. Porque Cuidado. realmente... Não, porque... Cobaia. Não, pera aí. Eu acho que é o entendimento deles. Não tô dizendo que é o meu, tá? Eu não entendo porra nenhuma de vacina. Mas isso que você falou do SUS é uma coisa que estava na cabeça da Pfizer. Claro, eu vou jogar isso num país onde eu vou ter mais rapidamente uma resposta. Só que eles não tinham a resposta do efeito colateral. Então o que dizia o e-mail? Ó, eu não sou responsável pelos efeitos. Eu não sei quais são os efeitos possíveis, porque eu não testei ainda. Eu vou vender um X para você no primeiro semestre e vou te entregar um X que realmente impacta no segundo semestre. Ou seja, eu não vou resolver o seu problema. Você vai resolver o meu. Eu vou te entregar. Só que é o seguinte, eu não sou responsável e a Anvisa também não era. Aí o governo, dito pelo Pazuello, ele falou, meu amigo, como é que eu dou um remédio, como é que eu aprovo uma vacina que eu não tenho autorização da Anvisa, que a empresa não se responsabiliza, quem é o responsável? Eu. Aí ele falou, pô, se eu solto essa merda e acontece alguma coisa de errado, se dá alguma merda, o responsável é o Bolsonaro. Aí ele falou, pô, desculpa, não vou assinar porque não vai impactar a pandemia, porque o número que tá chegando imediatamente é pouco. Eu entendi a lógica deles. A Coronavac tinha esse mesmo problema e ainda tinha aquela mística de, nossa, é a vacina chinesa, tem chip na vacina, vai te transformar no comunista. O que aconteceu? Trouxe. A Anvisa foi lá, aprovou e aplicou-se a vacina. Era o que tinha que ser. Quando a Anvisa aprovou. Como eu te falei, se isso fosse verdade, por que ele não tinha. Por que ele deu essa desculpa do vírus do computador? Vírus do computador?
Ele, cara, uma das desculpas dele foi, cara, a gente não viu o e-mail da Pfizer porque teve um vírus no computador, a gente não viu o e-mail. Ah, não, eu não sei se o Pazuello tá me mostrando o e-mail que ele viu no dia ou que ele viu depois, mas ele me trouxe a proposta da Pfizer. Mas a proposta, você concorda com a proposta, acreditar que a Pfizer daria para um país de terceiro mundo, antes do resto do mundo, sem que ela fosse a maior beneficiada, também ia ser meio bobo. Mas ninguém Claro tá que eles estavam tirando uma onda ali. Rica, né? assim, eu não acredito em altruísmo. Eu também não acredito que uma empresa global como a Pfizer, que atua no mundo inteiro, iria fazer um país de 200 milhões de habitantes meramente de cobaia, sabendo de todas as implicações que isso ia trazer de credibilidade para ela no mundo inteiro. É que alguém ia ter que ser cobaia. É mas melhor o Brasil do que o país europeu. Eu Não, acho nossa, assim, Rica, mas, pelo Rica, amor de assim, Você acha que não daria menos merda para ela num país de terceiro mundo? Meramente conspiratória, Rica. Essas são empresas que atuam, volta a falar, no mundo inteiro. Tenta imaginar o escândalo de transformar um país em cobaia, mas não é isso, não. É que eles precisavam de uma resposta, né? Por que o Brasil, a Anvisa quis demorar tão mais do que, por exemplo, o FDA para fazer aprovações dessas vacinas? Então, mas essa Anvisa não tem relação, não é o Bolsonaro que decide isso. Que seja assim, que o Brasil não aceitasse ser o primeiro. Por que demorou tanto? Por que demorou tanto a ponto do Trump começar a vacinar em tempo? Porque assim, a gente tem que entender o que está rolando. Não foi só ele ver uma teoria da conspiração sobre a Pfizer. Ele viu a teoria da conspiração sobre a existência do vírus, sobre o potencial letal do vírus, sobre o potencial das medidas de restrição. O Bolsonaro viu teoria conspiratória em todos os elementos, inclusive na vacina. O que aconteceu foi o seguinte, o Trump estava fazendo isso e o Bolsonaro seguia tudo que o Trump estava fazendo. Em um determinado momento, o Trump viu que isso ia causar um desastre eleitoral para ele. Ele muda completamente, investe zilhões lá em vacina e investe zilhões em vacinação. Tanto depois o Trump mesmo, no final da gestão do Trump, você começa os Estados Unidos a subir a vacinação em um número enorme. O Bolsonaro ficou esperando e o Brasil atrasou, sendo que o Brasil poderia vacinar muito rápido. E a questão é essa, o Brasil poderia ter evitado centenas de milhares de mortes se ele tivesse adotado uma postura muito mais proativa na questão da vacina. E não foi adotada. E não foi só na questão da vacina, porque a vacina reflete meramente o mesmo comportamento de, vamos dizer assim, ceticismo que o Bolsonaro teve com todas as recomendações e práticas adotadas pelos outros países na questão da pandemia. E aí eu jogo a pergunta de volta para o Pazuello, para todo mundo que concorda com ele. E por que esse ceticismo, esse conservadorismo dele não foi adotado com o ozônio anal, com as técnicas exóticas que eles usaram no pessoal de Manaus, que eles usaram? Vamos tentar tratamentos alternativos com a população de Manaus, com a famigerada cloroquina, e com os tratamentos alternativos que eles começaram a correr para recomendar. Eu perguntei isso para ele. Ele disse Por que com a Pfizer era assim, mas com a Mills e a Yamaguchi eles não, eu perguntei isso pra ele. Foi meu raciocínio. Na mesma hora eu perguntei isso. Eu falei assim, poxa, mas e a cloroquina e tal? Ele falou assim, então, aí entra a parte legal. A parte legal é que a cloroquina era um remédio aprovado pela Anvisa. Eu não tinha problema em indicar. E eu discordo pra caralho do Bolsonaro nele querer indicar um remédio que ele não é médico, botou um cara técnico pra dizer pra ele que não, ele troca o cara, o outro que ele entra fala também que não. Então, assim, ali eu acho que ele se enrolou de um nível estratosférico. Tipo assim, eu troquei dois caras técnicos pra me dizer que não aquilo que eu tô dizendo. Então para de falar. Porra, né? Se eu sou o Bolsonaro na pandemia, sem entender nada, eu não sou médico, nem ele, o que eu faria? Começou a pandemia. Quem são os 20 maiores infectologistas do Brasil? Esse. Junta. Venham todos agora pra Brasília. Vocês cuidam. O que vocês falarem tá falado. É técnico. Eu não tomo mais. Quem toma a decisão são eles. E ele tira o dele da reta. Né? Mas ele quis bancar. Ele quis bancar. E ele bancou coisas absurdas. Assim, os tratamentos alternativos com médicos bolsonaristas, que são sempre ideologicamente ligados ao Bolsonaro, coisas que essa turma fez em Manaus. Gente morreu. Assim, aí o problema, existe um problema da direita, é um problema de todos nós da direita, que porque a gente tende a achar que é muita frescurinha essas conversas, que a esquerda é muito babaca, ai, vidas, mas o lance assim, será que a gente não tá olhando o aspecto humano de toda essa história? O bolsonarismo não olhou o aspecto humano, um monte de gente morreu. Todo mundo tem algum parente que morreu. É que como eu não acredito eu não acredito no aspecto humano quando envolve política. Eu acho que todos eles querem, na verdade, o poder e etc. Eu não consigo acreditar. Não, você entendeu. Eu não tô falando assim. O aspecto humano afetou, inclusive, eleitoralmente o Bolsonaro. Ah, sem dúvida. Pra caralho. Ele foi afetado, mas ele não foi afetado assim. Porque atacaram ele com fake news ou exageraram ele. Não. Um monte de gente morreu. Sim. Não, eu conheço vários caras de direita que me falaram no segundo turno, falou, cara, o meu tio morreu.
E na semana que ele morreu, o Bolsonaro tava falando que era, eu não vou votar nesse cara. E o cara é de direita, só que ele se foi atingido pessoalmente por aquilo. E eu acho que todo mundo teve um amigo internado, pelo menos. Eu tive 4, 5 e 3 mortes. Então, eu também, durante a pandemia, fiquei incomodado de falar, porra, Bolsonaro, caralho, trata essa porra... Eu não acho... O meu ponto de discordância, não sei se chega a ser uma discordância, mas que eu me questiono é o seguinte, porra, cara, se eu fiz uma PEC, um MP, não me lembro o que foi, dizendo que estava destinado o dinheiro da vacina, que assim que tivesse a vacina eu compraria. Se eu comprando a vacina, eu estaria reeleito, tranquilamente. Eu comprasse a vacina no mesmo momento que os outros, se eu desse a vacina ou antes do que os outros, eu estava reeleito. Simplesmente porque não iam poder falar isso. Por que caralho, se eu tenho isso tudo planejado, quando chega eu falo não? Eu entendo o que vocês estão dizendo, mas é que tá... Não gera uma dúvida em vocês do tipo assim, será que esse cara realmente não tinha um motivo pra não fazer isso? Porque, puta, é tão bizarro imaginar por que ele não faria. Eu acreditaria se o Bolsonaro não fosse um cara que, como o Renan falou, trouxe outras coisas absolutamente malucas, cara. Se o Bolsonaro, no primeiro pronunciamento dele da pandemia, ele não falasse exatamente isso aqui. Devido ao meu histórico de atleta... nada sentiria, só uma gripezinha. Gente, a gente tem que pensar, para e pense o seguinte, uma pandemia que matou muita gente, o presidente da República vai dar o pronunciamento primeiro e ele diz, por ele ter histórico de atleta, ele só sentiria uma gripezinha. Cara, não dá pra acreditar em mais nada que esse cara fala. Você entendeu? Aí o cara fala assim, não, tome a cloroquina. Tudo bem, qual é o indício que você tem que a cloroquina funciona? Eu queria muito. Eu descobri quem que foi. No meio das 100 entrevistas que eu fiz esse ano, uma delas, pra minha surpresa, foi com o Arthur. Como é que fala o nome dele? Eu sempre erro. Os irmãos lá. Weintraub. Uma delas foi com o Arthur. E aí eu tava conversando com ele, o Arthur, tecnicamente, lá cheio das coisas que ele sabe de segurança, de combate ao crime organizado, que era a parada dele lá nos Estados Unidos, né? Que ele fazia e tal. Colômbia, o caralho, Itália. E aí ele tava falando disso e tal, não sei o quê, e no meio dessa conversa, ele falou que ele que fez o plano de governo do Bolsonaro, que ele era o gênio lá, que o Bolsonaro citava que tinha um gênio por trás, era ele. Aí eu falei assim, porra, mas o que você falou disso aqui? Ele falou, por exemplo, eu conheci um cara assim que ele me falou da cloroquina e eu levei isso pro Bolsonaro. Eu falei, filha da puta, agora eu sei quem é que inventou essa história da cloroquina. Eu falei, sempre quis saber quem é que chegou pro Bolsonaro e falou, Bolsonaro, vai até o fim com essa porra, que isso aqui... Foi você! Outra coisa, cara. O cara, quando ele quer alguma coisa pra crer, você não precisa trazer algo que tenha o mínimo de lógica. E se não fosse cloroquina, seria outra coisa. Como foi? Como foi ozônio no rabo? Como foi spray nasal lá, que o cara viajou até Israel, um país que deu exemplo na pandemia. E de tudo que o cara tinha pra aprender, ele falou, não, eu quero ver aquele spray nasal. É tipo assim, é uma coisa tão surreal, que é a mesma coisa que, sei lá, você levar o cara pra um show de carro, aí só tem carro fera, aí tem uma Brasília velha. Não, pô, esse é revolucionário, cara. Não, esse cara é dos anos 60, mano. Mas quando ele diz, por exemplo, que ele não tinha autonomia sobre a pandemia, que tiraram dele e deram aos estados, isso não é mentira. Pera, posso só trazer 2 elementos para encerrar o ponto anterior, que estava muito interessante? Não esquecer sobre as posições tomadas pelo Bolsonaro. O Bolsonaro sempre imitou as posições da direita americana. E como a galera que está assistindo aqui é de direita, a gente entender o que a direita americana fala sobre a pandemia. A direita americana acha que a pandemia ela é uma parte de um fenômeno global de aumentar o controle do Estado sobre o cidadão. Isso é comentado por toda a direita americana, pela alt-right, por todo mundo. Eu assisto os podcasts, eu ouço... A teoria deles é essa, exatamente. Então assim, a pandemia é um instrumento de controle e em certa medida, e eles acham que isso é até um experimento social, gerar pânico nas pessoas, em certa medida, cara, eu vou concordar com eles, até a página 2, 3 ali. Em vários elementos de controle foram exercidos durante a pandemia, especialmente no Ocidente, que sempre foi muito mais aberto e livre, tá? E certos padrões de controle foram... Então, assim, eu entendo o elemento. Quando vem uma pandemia, o Bolsonaro, especialmente Felipe Martins, toda a turma ideológica deles, olham para a pandemia como, meu Deus do céu, tá chegando aqui a mesma luta que os nossos irmãos da direita gringa estão enfrentando aí. E eles tentam se colocar, porque eles sempre trabalham num padrão de pensamento igual da direita americana. Entendeu? O problema foi que decisões muito burras foram tomadas pela direita americana e pela direita brasileira nesse processo. E aí entram as decisões burras, vamos dizer, da direita como um todo, porque o Trump, ele fez, e o Trump sempre foi um grande apostador, um grande jogador, ele fez a aposta contrária.
O próprio Boris Johnson fez uma aposta. O Boris Johnson apostou no começo da pandemia na imunidade de rebanho. E ele mudou rapidinho, viu que não estava dando certo. O Trump fez a aposta contrária, um negócio de, não só na vacina, mas um negacionismo, um negócio de lockdown, falando, eu vou fazer a aposta e eu vou dar a volta em todo mundo. E ele não se deu bem ali. E aí ele teve que dar um cavalo de pau e apostar na vacina. O Bolsonaro fez a mesma coisa.